Sport demonstra interesse na contratação de jogador do Cruzeiro para a sequência da temporada. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa história e uma definição também nas últimas horas desta possibilidade de empréstimo ou não na sequência da temporada. O Leão que ainda busca mais um camisa 8, aquele jogador com uma característica de um segundo volante, boa saída de bola. E eu quero trazer o nome aqui no nosso vídeo de hoje. Claro, é um nome polêmico, jogador com passagem inclusive muito boa, vestindo a camisa do Santa Cruz, que é o João Paulo. Você lembra dele? Hoje ele tem 33 anos de idade, está lá no Seattle Sounders dos Estados Unidos, em reta final de contrato. O vínculo dele vai somente até o final do ano. Poderia ser uma boa opção para o esporte também. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 18 mil inscritos, que já está bem próximo, inclusive, de batermos aqui no YouTube do Futebol Team, e faça a sua aposta também com a Betfair. Todos os jogos do esporte neste campeonato pernambucano, Copa do Nordeste, a sequência no futebol brasileiro com os estaduais, você encontra na Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta informação confirmada na última semana do interesse do esporte em contar com um jogador do Cruzeiro para a sequência da temporada, que é o meio-campista Japa. Ele tem 21 anos de idade, o João Wellington, né? Ele que também é conhecido como Japa por conta da sua aparência. Começou no elenco profissional do Cruzeiro ainda na temporada de 2023. No ano passado foram 15 aparições no elenco profissional. Está no Cruzeiro desde a equipe sub-15, ainda na temporada de 2019. Esta informação foi confirmada nos últimos dias de um interesse do esporte em contar com um jogador que tem contrato lá em Belo Horizonte até o final da temporada de 2027. Segundo apurações do jornalista o Guilherme Pio e também o Emerson Pansieri, da Rádio Itatiaia, o clube pernambucano demonstrou interesse em contar com um jogador revelado nas categorias de base do Cruzeiro e o Fortaleza também monitora a situação do atleta. O Cruzeiro tem muitas opções, né, no meio de campo, como por exemplo o Eduardo, o Rodriguinho e também o Christian, que chegou recentemente, o meia que nessa temporada ainda não entrou em campo. Entretanto, neste momento, até mesmo uma atualização do site Zeiro.com informou que o Cruzeiro, a diretoria, já teria tomado uma decisão de não negociar o jogador nesta janela de transferências, porque acredita em um crescimento do atleta, até mesmo com a chegada de um novo técnico no Cruzeiro, com a demissão do Fernando Diniz. O Japa poderia ganhar algumas chances, por exemplo, no campeonato estadual. Acho que o momento, por exemplo, para o Cruzeiro dar mais chances para o jogador seria justamente agora, em um início de ano, em partidas teoricamente mais fáceis, né? O Japa também já acostumado na equipe profissional do Cruzeiro, se ambientar antes do início do Campeonato Brasileiro. Mas eu não descarto, por exemplo, um empréstimo para a Série A, né, do Campeonato Brasileiro. Aqui está o mapa de movimentação do Japa nos jogos que ele fez pelo Cruzeiro no ano passado. Apenas na primeira divisão foram 10 partidas na Série A, 2 delas como titular, uma média de 30 minutos por jogo. Você pode observar o mapa preenchido mais pelo lado esquerdo do campo. Ele pode fazer 3 funções, tanto um meia central, essa seria a principal característica dele, como também um meia atacante e também como lateral esquerdo. O Japa, que é canhoto, tem uma boa batida na bola, inclusive, é um jogador que demonstra essa versatilidade no meio de campo também. Em 2023, ele participou também de alguns jogos na Série A do Brasileirão. No total foram 7 partidas, 3 delas como titular, também um mapa preenchido mais pelo lado esquerdo do campo, às vezes atuando até mesmo como meia esquerda. Na Copinha de 2023 foi um dos destaques também na boa campanha da Raposa. Aqui está o mapa dele de movimentação no Campeonato Mineiro também que fez na temporada passada. No meu entendimento, a chegada, por exemplo, do Japa, seja no elenco do esporte, ou se ele permanecer no Cruzeiro, ou até mesmo se ele for negociado para o Fortaleza, né, outro clube que está interessado, seria para a composição do elenco. Mas aí eu deixo uma reflexão. Não seria melhor o esporte dar uma chance para os seus garotos da base, ao invés de pegar um empréstimo de um jogador que é de outra equipe e que ao final da temporada não seguirá no clube, a não ser que tenha uma opção de compra, enfim, mas acho difícil o Cruzeiro querer negociar o jogador hoje tão jovem. Será que não seria mais interessante dar uma oportunidade para os seus garotos? Não que o Japa seja um jogador ruim, não é. Tá? Acho que é um jogador que tem sim uma boa habilidade, uma boa saída de bola, ágil, né, a tomada de decisão, algumas tabelas, consegue construir bem ali pelo meio campo, caindo um pouquinho mais pela esquerda. Mas não é um jogador que vai resolver chegar, assumir a titularidade, por exemplo, nesta função de um camisa 8, principalmente nessa posição
onde que eu vejo que o Sport precisa contratar uma sombra para o Fabrício Domingues, até porque de camisa 10 já tem o Lucas Lima, que é o principal nome, o Johan, que chega para competir, e ainda tem o Christian, aliás, o argentino Christian Ortiz, né, que é um jogador que eu acabei esquecendo de comentar nos últimos vídeos, mas acho que tem sim um bom potencial para ajudar o Sport nesta temporada, já é um jogador cascudo aqui no futebol sul-americano. Pode deixar a sua opinião também, o que é que você pensa a respeito dessa história. Com a Betfair você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, com todos os jogos no Campeonato Pernambucano. Você pode apostar também em qual será o campeão, né, o vencedor desta atual temporada. Por exemplo, no último jogo do Sport contra o Jaguar, uma vitória do Leão em casa pagando 1,20 a cada real apostado, um empate 5,50 e vitória do Jaguar fora, na cotação de 12. Nesta quinta-feira teremos outras partidas, como por exemplo Náutico e Maguari. A surpresa, uma vitória do Maguari fora, pagando 5 a cada real apostado, um empate 3,50 e vitória do Náutico na cotação de 1,60. Tem também decisão em Petrolina, um jogo com cara de empate na cotação de 2,80. Você pode apostar também nos outros jogos no futebol brasileiro. Você pode entrar aqui, por exemplo, em Brasil e selecionar os jogos, por exemplo, no Campeonato Carioca, já tendo também as cotações para os jogos tanto nesta quarta quanto também na quinta-feira. Você pode montar aí um bilhete com os favoritos, né? Vitória do Flamengo, do Boa Vista e do Vasco, né? Nessa rodada, com a cotação total de 2,78. O link da Betfair para você colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Para completar o nosso vídeo de hoje, eu falei que o Sport está assim muito bem servido para a função de um camisa 10, tendo 3 opções. Nas opções de primeiro volante e de segundo volante, aquele camisa 8, só tem o Fabrício Domingues, por exemplo. Acho que o Sport precisa sim contratar um jogador de peso para a Série A, para fazer uma sombra ao Uruguai, que recentemente renovou o seu contrato. E o nome que eu faria essa sugestão, eu sei que vai causar uma polêmica, é o João Paulo. Você lembra dele? João Paulo, aquele mesmo aí, Santa Cruz, Botafogo, jogou também pelo Goiás, Internacional e Atlético Goianiense aqui no futebol brasileiro. Ele se destacou principalmente no Atlético, lá em 2013 na Série B, foi muito bem na Série B também pelo Santa Cruz em 2015 e na Série A ele jogou muita bola no Santa em 2016, no Botafogo em 2017 e no Rio de Janeiro também em 2019. O João Paulo, que recentemente teve o seu contrato renovado lá nos Estados Unidos, o vínculo dele ia só até o final do mês de dezembro de 2024, ele ampliou esse seu contrato por mais um ano. Então ele permanece nos Estados Unidos até o final do ano de 2025. Aqui está o mapa dele de movimentação, por exemplo, nas últimas temporadas. Na MLS, fazendo principalmente essa função de um camisa 8, um jogador que pode chegar ali para tentar um passe final, uma finalização de fora da área, mas vencendo mais aquele assistente, aquele jogador para distribuição nas jogadas mesmo. Uma nota média em 2024 de aproximadamente 7,06, segundo o SofaScore. Desde que chegou lá nos Estados Unidos, ele consegue sempre ter essa média muito boa e um mapa preenchido em todas as regiões centrais do gramado. Você pode observar desde que ele chegou por lá, ainda em 2020. Se adaptou muito bem, é sim considerado um dos ídolos da história recente do Seattle Sounders e também do Santa Cruz, né? Um jogador muito querido pelo rival, fez uma boa Série A, por exemplo, lá em 2016, né? Aqui está o mapa dele de movimentação, naquela última temporada no futebol nordestino, e aqui pelo Botafogo também, já na Série A, em 2019, 36 jogos, todos eles como titular, 3 gols marcados naquele ano e 2 assistências na primeira divisão, 5 cartões amarelos e uma média de 3 bolas recuperadas em cada um dos seus jogos. Pode deixar a sua opinião também sobre o João Paulo e de alguns jogadores, por exemplo, com passagens pelo Santa Cruz e pelo Náutico. O que você pensa a respeito dessa história? Será que compensa o Sport pensar em repatriar? Você pode ficar à vontade na seção de comentários, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta também com a Betfair. Todos os jogos no Campeonato Pernambucano a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link na descrição. Faça o seu cadastro. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!